Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos dividir este capítulo exatamente ao meio. Amém? Eu vou ler até o versículo 11 nesta oportunidade. O capítulo tem 22 versículos. E vamos ler em duas partes e abordá-lo em duas partes. Amém? 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem piamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos ler esse capítulo todo, né? Porque está gostoso essa leitura. Né? Então vamos ler o capítulo todo. Amém? Vamos ler o capítulo todo de 2 Pedro. Amém, amados? A gente só tem a ganhar, né? Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam conosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado
na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Interessante que essa última expressão eu mencionei ela na abordagem anterior, né, a esta leitura e a esta abordagem de hoje. O que o apóstolo Pedro está chamando aqui a atenção é exatamente o fato de as pessoas que conheceram a verdade e mudaram a verdade. A verdade não pode ser mudada de fato, né? Mas torcem a verdade, entroncham a verdade. Eu aqui estou distorcendo, ou seja, eu estou pegando o que está torto e estou endireitando. Porque tem muita gente que tem torcido a palavra, você tem tronchado a palavra. Entende o significado da palavra torcer e distorcer? Pronto. Quando eu digo que eu tenho feito essa distorção, é porque eu tenho percebido ao longo dessa minha caminhada, né, que pela misericórdia de Deus vou estar completando 40 anos de convertido. E antes mesmo de ser consagrado ao ministério pastoral, que já fazem aproximadamente uns 28 anos, eu já vinha pregando esta palavra, eu já vinha ensinando algumas coisas da fé para alguns outros irmãos, compartilhando. Eu gosto mais de usar a expressão compartilhando, né? E eu percebi desde lá, quando mais jovem, eu fui convocado para ser professor de escola dominical e fundador do discipulado em uma grande denominação do Brasil, claro, aqui no estado de Pernambuco.
sou um dos fundadores do discipulado, da época que nós quem confeccionávamos as apostilas, né? Antes de haver lição de discipulado por aí. Eu me lembro que o Senhor me falava ao coração exatamente que eu fazia a diferença. E isso depois foi confirmado no coração de mais 11 irmãos. Que interessante, estou me lembrando disso agora. Eles se reuniram e lançaram sorte para investir em alguém. E uma vez eu estava em casa, o Senhor mandou eu ir até a congregação onde eu fazia parte. E quando eu cheguei lá, estava fechada a congregação. O Senhor, está fechada a igreja. Aí ele disse, vá na casa de George. Eu estou dizendo o nome porque isso é fato. E aí quando eu cheguei na casa do irmão George, ô de casa, pode ser bênção, bom dia. Sempre chamei as pessoas de bênção. Aí ele chega e diz, oi negão. Ele me tratou sempre com muito carinho, né? Eu era o caçula da turma. Oi negão. Mas rapaz, tava querendo falar com você, rapaz. Aí eu digo, eu estava em casa e Jesus mandou eu vir na igreja e de lá mandou eu vir aqui. Aí ele, rapaz, então foi de Deus. Aí o que é que está acontecendo? Aí ele disse, olha, Amaro, eu me reuni, ele era uma pessoa que já tinha um recurso diferenciado do grupo e uma mentalidade diferenciada do grupo, sempre muito admirado por todos nós. E ele disse, Amaro, eu me reuni com os meninos aqui e nós lançamos sorte sobre em quem deveríamos investir para, num futuro próximo, fazer uma obra de Deus, ou fazer a obra de Deus diferente. E a sorte, Amaro, caiu sobre você. Aí eu disse, como é isso? Aí ele disse, olha, a gente vai patrocinar os seus estudos. A gente vai lhe enviar para um seminário teológico e a gente que vai pagar. Aí eu disse, o que é isso? Não sabia, era novo. Era novo. Eu tinha na época 19 anos. Eu tinha acabado de completar 19 anos. E eu era muito bobinho. Eu fiquei sem vergonha depois de velho. Mas eu era muito bobinho. Muito bobinho. Eu me converti aos 15 anos de idade. E até os 19 eu ainda era muito bobinho. Aí o que é isso, mesmo? Aí ele me explicou do que se tratava. Eu disse, eu não sei onde é que existe isso não. Aí ele, você vai nesse aqui. Aí me deu o endereço, tudo direitinho, eu fui. E eles pagaram durante 6 meses o seminário. Pagaram durante 6 meses o seminário. Os outros 3 anos, os outros, deixa eu ver aqui, os outros 3 anos e os mais 6 meses, foi Jesus quem diretamente me deu recursos para que eu pudesse pagar, porque eu não sei qual foi o motivo, eles não puderam continuar pagando. Eu também nem procurei, porque não foi uma coisa minha, partiu deles. E eu nem procurei quem estava encabeçando o movimento. Enfim, Jesus me deu condição e eu consegui fazer os outros 3 anos e 6 meses do seminário. E depois eu fiz mais um ano com uma espécie de pós, com especialização, né? Que foi a licenciatura em educação religiosa. E aí eu tive uma ajuda muito grande. Na época era minha noiva, a irmã Midian, e eu consegui fazer os 5 anos de curso teológico.
4 anos de bacharelado e 1 ano de licenciatura. Voltei à minha vida acadêmica, pela misericórdia de Deus, vai fazer 3 anos. Né? Mas a motivação deles lá atrás fora de fazer a obra de Deus diferenciada do sistema do qual nós estávamos inseridos, e havia uma certa insatisfação por parte dos colegas, onde se percebia que a palavra de Deus ela estava ficando em segundo plano. Como infelizmente a palavra de Deus hoje é segundo plano em algumas denominações. É incrível isso. As igrejas evangélicas elas estão meio que perdendo suas características. Hoje ser evangélico, estava conversando aqui com um colega, é algo muito comprometedor. Tem gente com fuzil na mão, tem gente com metralhadora na mão, tem gente com revólver na mão, se dizendo evangélica. Se dizendo evangélica. Tem hoje os profissionais do sexo, que é homem e é mulher, que se diz evangélico. E as denominações, elas têm se descaracterizado porque muitas coisas, muitas doutrinas, muitas práticas, muitas liturgias têm sido o corpo funcional de muitas denominações. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Infelizmente, o evangelho, para muitos, se transformou em meio de vida. Uma coisa é você pedir oferta, uma coisa é você recolher dízimo, outra coisa é você fazer do evangelho meio de vida. Ser dizimista ou falar sobre dízimo é bíblico. Algumas pessoas, porque não querem dizimar ou porque se sentiram frustradas com algumas outras administrações por não usarem o dízimo em função da obra, em função de cuidar de vidas. Aí alguns irmãos resolveram gerar detrimento ao princípio do dízimo e dizer que o dízimo não é bíblico. Elas esquecem que o dízimo foi instituído por Deus antes mesmo da criação da lei, antes mesmo da formação do povo de Israel. O dízimo ele é incorporado à lei de Israel com a formação do povo de Israel, com o surgimento das 12 tribos, e o dízimo passou a ser obrigado para a sustentação da tribo de Levi. O levirato foi abolido, não existe mais o sacerdotalismo, que era um papel da tribo de Levi, mas o dízimo não foi abolido, porque o dízimo ele foi antes dessa instituição, dessa institucionalização. O dízimo foi colocado por Deus como expressão de gratidão. Então o dízimo não foi abolido, e em momento nenhum Jesus aboliu o dízimo no Novo Testamento, em momento nenhum. Agora a pessoa não quer dizimar, é um problema da pessoa. E Deus deixou isso bem claro antes mesmo do dízimo ser instituído na lei. Na lei era obrigado. Aí você diz, pastor, e hoje é obrigado? Não, não é obrigado.
Mas em não dizimar, é um reflexo de que eu estou em falta. Não dizimar é uma expressão de ingratidão. Não dizimar é falta de reconhecimento que o pão de cada dia quem dá é Deus. Então, se a pessoa não tem esse reconhecimento, se a pessoa não faz esse gesto de gratidão, você não acha que essa pessoa está com problemas? Não é obrigado. Beleza, não é obrigado. Mas já está dizendo que está com problemas na sua relação com Deus. Pronto. Outra coisa é essa perversão que o pessoal fez do dízimo. Não é? Perverte o dízimo. Transforma dízimo em moeda de troca. Transforma dízimo em em um movimento capitalista espiritual. E aí tem os espertalhões que usam do princípio do dizimar para extorquir as pessoas. E usa o texto bíblico de Malaquias 3:10 para pressionar as pessoas nessa extorsão. Aí isso é que está errado. Aí por causa dos mercenários, dos enganadores, outros homens de Deus, outras denominações, outros ministérios sérios, e o princípio divino acaba sofrendo detrimento. Eu até falei na abordagem anterior a esta, e mencionei Romanos 3, verso 3, que a infidelidade de seja lá quem for, não deve gerar em nós detrimento aos princípios divinos. A infidelidade de seja lá quem for, o mau exemplo, o mau testemunho de seja lá quem for, não deve gerar em nós detrimento ao princípio bíblico. E aí é importante as pessoas lerem a Bíblia, comparar a Bíblia com a própria Bíblia, que é o lema da hermenêutica, e não tirar a Bíblia por práticas de fulano, beltrano e ciclano, ou mau exemplo ou mau testemunho de fulano, beltrano e ciclano. Até porque Deus não tem nada a ver com isso. Aí houve esse movimento dos colegas, né? Porque a gente vai falando e vai viajando. Houve esse movimento dos colegas, e pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos ajudado nesse ministério de reeducação, eu posso assim dizer, e eu digo isso, irmão, sem me exaltar, sem me ensoberbecer. Eu digo isso, ao contrário, com muito temor e tremor, porque a responsabilidade é grande. Está escrito que a quem muito é dado, muito é exigido, não é? E aí eu sou muito cobrado por aquilo que eu prego. Sou muito cobrado por aquilo que eu prego. E não é por vocês, não. Desculpe a ignorância, mas você não tem nada a ver com a minha vida. Como eu também tenho com a vida de vocês. Eu não quero ser assim grosso com vocês não, mas eu sou muito cobrado, até porque não é a vocês que eu vou prestar contas, né? E presto, querendo ou não, mas a minha maior prestação de contas, a exemplo de vocês, a maior prestação de contas será ao nosso Deus. Eu vou prestar contas ao divino. Eu vou prestar conta pelo que eu prego, pelo que eu ensino. E vocês vão prestar contas pelo que vocês escutam, pelo que vocês aprendem, pelo que vocês leem na Bíblia. Então a responsabilidade minha é muito grande. E eu digo isso com temor e tremor, que o Senhor tem nos dado
essa missão eu estava percebendo isso percebi isso já faz tempo, né? Porque em outro momento eu me lembro, eu fazia parte de um grupo de pessoas e aí eu cheguei ao momento de me questionar, mas rapaz, só eu que sou do contra, porque eu era tido como o do contra, todo mundo numa vibe e eu na contramão, ao ponto de irritar algumas pessoas, ao ponto de caçarem a minha cabeça, ao ponto de me quererem fora do grupo. Fora do grupo. E aconteceu isso por 2 momentos. Que são águas passadas, não movem moinhos, né? Mas eu me deparava com essas situações e aí eu questionava ao Senhor. Então eu vou desistir, vou parar. Aí o Senhor falava comigo. Aí o Senhor falava comigo exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Que me chamou, que me levantou para pregar exatamente da forma que hoje eu prego, para falar a palavra da forma que hoje eu falo. Eu me lembro que tinha um irmão que me convidava direto para pregar na igreja dele, e aí teve uma pessoa lá da congregação dele que chegou para ele e disse assim: o pastor Amaro não sabe pregar não, traz um pregador. O pastor Amaro não sabe pregar não. Aí o irmão veio até para mim e disse, todo triste: pastor, eu não vou lhe convidar porque disseram lá que o senhor não sabe pregar e a gente quer um pregador. Eu digo: não foi, irmão? Ah, tá certo, desculpa. Aí nunca mais me convidou. Amém. Glória a Deus. Dia desses eu até pedi desculpas a um colega que eu disse: ô varão, desculpa aí se eu não atendi a expectativa, né? Do convite da festa, do movimento festivo da tua igreja. Desculpa, porque eu não sou um pregador avivalista, eu não sou de fazer a tampa da chaleira voar, não sou. Apesar que eu tenho dito que se escutar o que eu falo, e eu falo a palavra, aí não voa só a tampa da chaleira, voa a chaleira, voa a tampa, voa a chaleira, voa o fogão, a cozinha vai para os ares, né? Porque a palavra de Deus, aleluia, ela é poderosa. Aí o colega mandou um áudio para mim, que me fez ficar tranquilo. Ele disse: não, a gente está satisfeito. E hoje ele mandou outro áudio, né? E eu achei bacana quando ele falou que peraí que dá para vocês ouvir, porque eu estou sem esse recurso aqui agora. Deixa eu ver se dá para vocês ouvirem. Eu acho que não vai dar não, deixa eu ver aqui. Ah, não vai não. Ele falou que ainda está mastigando a boa palavra que recebeu. Aí eu achei bacana, eu mandei uma mensagem para ele. Gostei do ainda mastigando. Porque é um pessoal que eu sei tem fome pela palavra, tem sede da palavra. Aí não acha ruim. Tô falando de mim não, porque você olhar para mim percebe que eu tô igual o personagem que Isaías fala no capítulo 53, não tem beleza nenhuma que o desejássemos, né? Mas é a palavra. É a palavra de Deus. Esta palavra que tem sofrido adulteração ao longo do tempo. Por isso que eu disse em outro momento, amados, que não são os teólogos, por exemplo, do século XX, né? Louis Berkhoff, Dietrich Bonhoeffer, e alguns outros que agora eu até esqueci os seus nomes, mas não são esses, como não são esses pastores
5 estrelas que nós temos nos dias de hoje, esses pastores que viralizam na internet, esses pastores que agora, né, têm seus nomes bem avultados nas mídias. Não são os donos da verdade. A palavra de Deus, por si própria, por si só, ela é o instrumento aferidor da verdade. João 17:17. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que é importante nós seguirmos o modelo dos crentes em Bereia, que eu até penso que a hermenêutica ela se inspira nesse movimento dos crentes bereanos, que mesmo sendo Paulo quem lhes falava, eles procuravam conferir na Escritura se o que Paulo dizia estava lá. O movimento que me refiro é o que eu disse anterior, que é o princípio hermenêutico. Comparar a Bíblia com Bíblia. Bíblia com Bíblia. Louvado seja Deus. E aí Pedro traz a advertência exatamente desta prestação de contas, e Pedro fala de um imediatismo que sofre os que pervertem, os que torcem a palavra. Ele fala do não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Agora a gente sabe, porque Pedro vivia nessa mentalidade atemporal, né? Conforme já mencionei em outra abordagem, o capítulo 3, quando ele diz para não ignorarmos que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Né? Então, para tanto Pedro como os outros apóstolos, havia uma iminência muito grande da vinda de Jesus, do final dos tempos. Eles viviam essa expectativa que é transferida para nós. Devemos, obviamente, viver essa expectativa da iminente volta de Jesus, não para amanhã, não para depois, mas para agora. Isso deve nos deixar em alerta, não é? Essa expectativa deve estar viva, deve estar acesa em nós, de que a qualquer momento Jesus raiará nas nuvens e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares para estarmos juntos com o Senhor. Devemos viver essa expectativa, mas o fato é que o dia do juízo final, como diz o profeta Malaquias, e veremos a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Agora, não vamos precisar esperar o juízo para ver isso, para ver o que é e o que não é de Deus, porque aí já será tarde demais, né? Aí já será tarde demais. Porque no tempo presente, Jesus disse, Mateus capítulo 7, é pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece a árvore. Vamos ter que esperar o juízo. E outra coisa, deixa eu dizer aqui a você, eu já falei disso em outras abordagens, a gente se importa muito com a vida do outro. Eu até falei isso quando eu disse, quem me acompanha esse tempo que eu estou aqui de volta na Rádio Tamandaré e já me acompanha das madrugadas,
lembra que eu digo que, mencionando inclusive Mateus capítulo 7, que é pelo fruto que se conhece a árvore, nós não vamos ter que esperar o dia do juízo para saber disso. E falo com relação a estarmos muito preocupados com o outro e esquecemos de nós mesmos. E uma das minhas falas recentes sobre isso foi estarmos julgando os pregadores. Aí você me escuta e aí fica questionando aí com você. Mas será que o pastor Amaro vive tudo isso que ele prega? Aí eu pergunto a tu, voltando a abrir uma aspas e dizer que não quero ser ignorante com vocês. O que tu tem a ver com isso? Entende, mesmo? Entende? Eu que estou falando, devo cuidar de salvar a minha alminha. Já disse agora. A responsabilidade minha é grande. Porque é que muito é dado, muito é exigido. Mas é tua também, porque tu não estás ouvindo. Tu não tem a Bíblia, tu não lê a Bíblia. Se eu não estou vivendo o que eu estou falando agora, eu devo deixar de falar? Não, eu tenho que falar, eu tenho que entregar o que Deus está mandando e a partir de então viver. Se eu não estou vivendo, e se eu não viver, será um problema de quem? Teu? Não, será um problema meu. Se tu não viver aquilo que está sendo ensinado a ti, de quem será o problema? De quem te ensina? Não, o problema será teu. A gente fica muito preocupado com o outro. Só vai viver se eu viver a palavra? Não. Não. Volto a dizer. Romanos capítulo 3, verso 3. A infidelidade, como eu tenho traduzido isso aqui, a infidelidade de seja lá quem for, não deve fazer com que nós geremos detrimento à palavra de Deus. O mau exemplo, o mau testemunho, seja lá quem for, não deve fazer eu abolir os princípios divinos. Não. Eu vou prestar contas de mim, você vai prestar contas de você. Romanos capítulo 10, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo de número... eu disse 10, não foi? Deixa eu conferir aqui para dizer a vocês. Cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí é importante atentar para esta palavra de Pedro. Os falsos profetas existem. Os que torceram e torcem a palavra existem. Mas deixa eu lhe dizer duas coisas. Você tem a Bíblia em suas mãos. E se você já nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você. Lembra a abordagem que eu falei? Recapitulei isso na abordagem do capítulo 1 de 2 Pedro. Expliquei que o novo nascimento é a fusão do Espírito Santo com o nosso espírito. E uma vez tendo esse Espírito, o Santo em nós, nós somos conduzidos à santificação. Ele é também chamado o Espírito da verdade, disse Jesus, porque vos guiará em toda a verdade. Então, se enganar com um falso profeta, irmão, é porque quer. É porque quer. Mas se engana com um falso profeta, deixa eu dar umas características de quem se engana com os falsos profetas. Os falsos profetas são os mercenários. Pedro já mencionou aqui. São os que torcem a palavra para extorquir as pessoas. São os que defendem os seus interesses pessoais. Essas são características dos falsos profetas.
são aqueles que não defendem os interesses de Deus, mas defendem os seus interesses. Os interesses da sua denominação, os interesses de seus bossos, seus interesses econômicos, o seu status. Esses são os mercenários, esses são os falsos profetas. E torcem a palavra em função de, puxar brasa para si, para sua fogueira, para sua sardinha, ou a sardinha para sua brasa, enfim, sabe? Para si. São os avarentos, são os que só pensam em ter vantagens, extrair lucros. E sabe quem se engana facilmente com os falsos profetas? Quem não quer a verdade. Quem quer só resolver o seu problema. E quer resolver o seu problema assim, rápido. Rápido. Observe que as pessoas enveredam nos caminhos abertos pelos falsos profetas, porque lhes é prometido o imediatismo da solução dos seus problemas, de uma atenção dos seus interesses. Aí são as pessoas facilmente levadas pelos falsos profetas. Aí ele menciona aqui o caso de Balaão. O cara só queria o dinheiro, ao ponto de querer amaldiçoar o que Deus abençoou, e ele chega para Balaque e diz: não tem como eu amaldiçoar o que Deus abençoou, mas tome aqui o presente, tome aqui o pagamento, faça. Aí a jumenta emperra, ele bate na jumenta, o cabeça do susto. A jumenta fala com ele, como diz Pedro aqui, usando as palavras de Pedro, com voz de humano. Já pensou, irmão, o teu gatinho falando contigo, o teu cachorrinho falando contigo? Imagina uma jumenta falando contigo. Meu Deus, que susto. Mas o cara que estava cuidando de defender os interesses dele. Aí a pessoa... Porque quem é que não quer se ver livre de problema? Qual é o teu problema? Eu pergunto agora a você. Pelo amor de Deus, não digite não, senão não vai ter espaço no Instagram. Só responda para você. Aí chega um pastor amaro da vida, Deus me livre, né? E um pastor amaro da vida não vai chegar assim para você, pelo que eu acabei de dizer no começo dessa abordagem, não. Você que pegou essa abordagem no meio do caminho, depois escute ela todinha. Aí chega um pastor, né? Aí diz: olha, faz isso, que esse teu problema vai ser resolvido. Se tiver ao teu alcance, tu não vai fazer não? Vai. Tu vai fazer. Vai fazer. Ó, pula aí 12 vezes com o pé direito, que a porta vai se abrir. Oxente, tu não vai pular não? Mas quem vai pular é tu. Não é não, Bessa? Ó, dá 10 passinhos para trás, que a tua vida, a partir de então, ela vai para frente. Tu não vai não, dar 10 passinhos para trás não? A coisa mais fácil do mundo. É isso que faz as pessoas caírem no conto dos falsos profetas. Sem nenhum fundamento bíblico, sem nenhum respaldo bíblico, as pessoas nem enxergam isso. Aí um faz, aí dá certo. Eita, pronto, aí arrebentou. Eu ia dizer outra palavra aqui, mas eu não vou dizer não, senão você vai se escandalizar e dizer que eu disse uma pornofonia. Aí deu certo, pronto. E o povo tá nem aí porque dá certo, porque é de Deus e que não é. Ó, deu certo, a pessoa diz: tô dentro. Deus mandou Moisés falar com a rocha, para dela sair água e saciar o povo de Israel. Só que o povo tinha irritado tanto Moisés, e olha, Moisés era tido como o homem mais manso da terra. Moisés se estressou.
chegou para a rocha, meteu-lhe a vara, pegou a vara e pá na rocha. Saiu água. O povo bebeu água. Eita, eu penso, pô, deita glória, bebendo água. Aí eu pergunto a ti, Deus queria dar água ao povo e mandou Moisés falar com a rocha. E Moisés feriu a rocha. Saiu água. O povo bebeu da água, mas quem bebeu foi aquele povo. Aí eu pergunto, agradou a Deus? Agradou a Deus? E o povo queria saber se tinha agradado a Deus ou não. O povo queria saber que estava bebendo água. Ah, é? Beleza. Aí Deus, beleza. Chama Moisés. Vem cá, Moisés. Vem cá. E aí, senhor tal. Veja aqui, Moisés, a terra. Veja daqui a terra. A terra que eu prometi vocês entrarem aqui. Aqui, veja a terra, tudinho. Tá vendo? Tô vendo. Rapaz, você não vai entrar, não? Vê que bronca, irmão. Vê que bronca. E não se espante, não, que esse povo que bebeu da água também não entrou, não. Esse povo todo que bebeu da água não entrou. Entrou outro povo, descendente deles, mas eles não entraram. Para vocês terem ideia, dos que saíram com Moisés do Egito, na ocasião só entrou quem? Josué e Caleb. Pessoas que fizeram a diferença. Pessoas que estavam, que se importavam com o que não simplesmente funcionava e desse certo. Pessoas que se preocupavam com o ser ou não de Deus. Enquanto você não tiver essa preocupação se é certo ou se é errado, e está apenas focado, se você estiver focado só no que deixa eu corrigir isso aqui. Se você não estiver focado no que agrada ou desagrada a Deus, e estiver só focado no que dá certo, você está correndo um risco muito grande de ser presa fácil do maligno. Se é que já não é. Você é uma pessoa muito vulnerável aos falsos profetas. Mesmo tendo a Bíblia na mão, mesmo tendo ainda o Espírito Santo dentro de você, mas você não está dando ouvido à voz do Espírito Santo. Você não está conferindo na Escritura se o caminho, se o processo, se o movimento, se a liturgia, se a doutrina é de Deus ou não é de Deus. Então pensa nessa palavra e que se ela não mexer com você, se ela não lhe impactar, se ela não lhe despertar, aí foi a voz de Amaro Corrêa. Mas se ela fizer um processo diferente, se ela lhe impactou, se ela lhe consolou, lhe exortou, lhe edificou, se ela está mexendo com seus neurônios, aí pode ter certeza que você está ouvindo a voz de Deus, a voz do divino.